No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora e professora Lúcia Castelo Branco. Lúcia Castelo Branco nasceu no Rio de Janeiro. Mudou-se para Belo Horizonte em 1974. Formou-se em Letras pela UFMG, é mestre em Literatura Luso-Brasileira pela Universidade de Indiana e doutora em Literatura Comparada pela UFMG. Dentre seus trabalhos, destacamos ensaios, O que é erotismo, O que é escrita feminina e A traição de Penélope, literatura infantil, Júlia toda azul, O fazedor de palavras e Desiderare, e o romance A Falta. Atualmente, Lúcia Castelo Branco é professora de literatura portuguesa da Faculdade de Letras da UFMG. Tudo bem com você, Lúcia? Tudo ótimo. Então tá bom. Lúcia, ensaio, literatura infantil e, mais recentemente, o romance. Gostaria que você falasse para nós, inicialmente, sobre essa sua trajetória no universo das letras. Bom, eu acho que desde muito nova, desde que eu me entendo por gente, praticamente desde que eu fui alfabetizada, eu fui habitada assim, por esse mundo da escrita, da literatura. Sempre escrevi e, claro, né, evidentemente, comecei por essa coisa que todo mundo começa, poesia, ficção, contos e tal. E fiz a opção pela letras, fui para a faculdade de letras, menos pelo desejo de me tornar uma professora, não sei se eu tenho exatamente, meus alunos hoje riem quando eu falo isso, mas eu não sei se eu tenho exatamente uma vocação para professora, mas muito mais pelo desejo de estar em contato com o mundo das letras, com a escrita, achando inclusive que a faculdade me ofereceria esse terreno. De alguma forma ela me oferece, porque até mesmo pelo ofício da gente, né, a gente é crítico literário, é ensaísta, e eu acabei então desenvolvendo, evidentemente, uma produção maior nessa área. Mas eu nunca deixei de estar em contato com essa questão da ficção, da escrita mais poética. Eu recebo até esse tipo de crítica, positiva ou negativamente, às vezes ela vem como uma crítica pejorativa, que o meu texto teórico não é um texto muito teórico, porque é um texto muito poético, é um texto muito lírico, é um texto muito afetivo, muito afetado, não sei. Quer dizer, de alguma maneira ele traz essa marca, né? Então, eu acho que eu não faço muito essa... É lógico que eu ainda distingo, apesar da pós-modernidade, eu ainda distingo os gêneros, mas eu ainda acredito numa certa distinção entre os gêneros. Mas eu não faço, no meu ato de escrita, a minha entrega para a escrita não faz essa distinção. Assim, a minha relação com a escrita, sabe? É uma relação muito mais com a letra e com a escrita do que com a ficção, a poesia ou o ensaio. Então, eu acho que a minha, digamos assim, se eu tivesse que escolher uma definição entre tudo isso, seria escritor. Né? Ótimo. E você opta pela literatura, no seu trabalho ensaístico, você opta pela abordagem da literatura e psicanálise. Um texto seu e da Ruth Silviano Brandão se afirma o seguinte: literatura e psicanálise tocam-se em muitas encruzilhadas, pelo seu objeto de estudo e de amor. De amor porque sem ele a relação com seu objeto torna-se extremamente perigosa. O texto, literário ou não, exige uma extrema delicadeza para ser analisado, tocado, invadido em sua interioridade. Texto é o lugar onde o sujeito se inscreve e se escreve. Gostaria que você comentasse para nós essa opção pela análise literária dentro dessa linha. Eu também não sei se eu posso chamar isso assim de uma opção, quer dizer, não lembro, acho que não houve nenhum momento assim, consciente na minha vida que eu falei assim, vou trabalhar com literatura e psicanálise. Eu acho que, bom, a psicanálise ela atravessa ou não, né, os sujeitos, digamos que eu fui atravessada, né, pela psicanálise por contingências aí. E agora, raciocinando agora, né, em torno disso, sou levada a pensar isso muitas vezes, até porque isso é muito questionado de alguma maneira. Eu acho que a psicanálise ela é uma teoria, né? Ela é uma clínica, mas ela é também um campo teórico muito fecundo para se pensar da literatura, porque é uma lógica, digamos, sobre o inconsciente e sobre a linguagem, que é a lógica exatamente que está operando quando se escreve. Então, a psicanálise me interessa nesse sentido, na medida em que ela me dá instrumental, ela me dá operadores para pensar a linguagem e seu funcionamento, né? Então, nesse ponto, eu acho que literatura e psicanálise se aproximam muito, nesse ponto. Há outros em que se distinguem radicalmente, né?
eu não gosto de todos os trabalhos, de todo tipo de abordagem que é feita nessa área. Eu acho que tem umas que são até meio desastrosas, é preferível que não se faça, né? Quando você toma a literatura como um pretexto, né? Toma a literatura para analisar uma psicologia e do autor ou do personagem, né? Como se o personagem fosse uma pessoa. Quer dizer, a psicanálise me interessa na medida em que ela me permite pensar, né, teoricamente, o engendramento, a tessitura do texto literário. Só Pois nesse é, sentido, né? como superar esse risco de você cair na tentação de partir para o diagnóstico? Como é que o analista literário deve se cuidar, se precaver nesse sentido? Bom, eu diria que também não é uma coisa muito da escolha dele. Se ele é, digamos, devidamente atravessado pela psicanálise, ele não fará isso. Porque ele não fará isso nem mesmo se ele for, né, um psicanalista com o seu cliente. Então, acho que ele não fará isso. Essa interpretose, ele vai ter essa compreensão. né, isso que você está falando, né, dessa interpretose, dessa... Eu acho também que uma coisa que ajuda muito é você priorizar, né, como seu objeto o texto literário. É esse aí que está em primeiro lugar, é esse que é o seu objeto, quer dizer, um devido e merecido, né, respeito pelo texto literário. Até mesmo Freud, digamos, cujo objeto não era o texto literário, mas o paciente, né, ele tinha esse cuidado de dizer, não, aqui eu paro porque aqui já não é mais do campo da clínica, etc. Quer dizer, perguntem aos poetas, eles vão saber responder muito melhor aquilo. Eu acho que esse tipo de estratégia é uma estratégia já que ajuda, mas ela não determina. Eu acho que o que determina é exatamente o seu atravessamento, como que ele se dá pela psicanálise. Ô, Lúcia, como que fica na perspectiva psicanalítica a questão do biográfico? O que é o biográfico no texto para a leitura psicanalítica? Para a leitura psicanalítica do texto literário, né, vou te responder assim, porque para a leitura psicanalítica do psicanalista, né, que vai usar o texto literário como um instrumento para entender o seu paciente, outras coisas, é outra coisa, né? Mas para a leitura psicanalítica do texto literário, a biografia vai interessar, na mesma medida, eu creio que ela interessaria para uma leitura sociológica ou para uma leitura semiológica, na medida em que ela é uma inscrição dentro do texto. Ou seja, já houve uma época, né, que o biografismo era tudo que a gente tinha. Houve uma época também que o biografismo, que horror, né? O estruturalismo não podia nem considerar nada sobre o autor. Hoje já não é, felizmente já não é tão assim, né, gente? A biografia, ela entra na medida em que ela tem uma função ali dentro do texto, né? Então, ela se inscreve ali dentro daquele texto, né? Na medida em que aquilo ali aparece representado ali dentro daquele texto. Mas não é a biografia bruta, né? Porque, afinal de contas, se você leva isso assim à última instância, todo texto é autobiográfico. Verdade. Seja do que o sujeito viveu, seja daquilo que ele presenciou, fantasiou, imaginarizou. Então para quê considerar esse dado? A menos que ele seja um dado que se inscreve ali dentro da obra, né? E que dentro daquela inscrição vai produzir um efeito literário. Quer dizer, sem sair desse universo da representação. Eu acho que isso é que é o mais importante. Certo. E o leitor, de que forma ele está implicado nessa leitura? Olha, os leitores, eu posso te falar isso assim, empiricamente, né, por observação. Os leitores desse tipo de texto, né, o texto que se constrói nesse limiar da literatura da psicanálise, são leitores muito especiais, eu creio. Quer dizer, é uma teoria rigorosa, é uma teoria que entra fundo nos conceitos, então não é, digamos assim, não é um texto muito legível, unanimemente legível, né? Mas, de qualquer maneira, os leitores que enveredam por esse caminho são leitores muito apaixonados, né? Essa questão aí que você escolheu, acho que de um fragmento de um texto da Ruth, que fala do amor, há uma relação de afeto assim, nessa transferência, digamos, para o texto, né? Para a produção nesse sentido. Então, os trabalhos que costumam se produzir nessa linha são trabalhos muito interessantes, muito fecundos, muito originais, sabe? Agora, eu não diria que é um trabalho assim absolutamente simples, sabe? Acho que não. Exigente. Exigente. Bem, Lúcia, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos a escritora Leda Martins. Arrumarei as palavras, uma a uma, em minha garganta de estrela, para depois dizê-las uma a uma e desdizê-las até fazer um enredo ou desenredo todo meu. Esse é um poema de Lúcia Castelo Branco, que está no seu livro Desiderare, e que, para mim, traduz, sintetiza muito do que atravessa a textualidade de Lúcia Castelo Branco. Na verdade, esse é um poema que traduz melhor, creio eu, a força imantada da palavra luminosa,
que atravessa a escritura de Lúcia Castelo Branco, quer nos seus livros de ensaio, quer nos seus livros de literatura, sendo que no caso de Lúcia, essa fronteira entre ensaio e literatura é toda atravessada pelo próprio fôlego da escritura e por vibrar na palavra um alto índice de vocalidade. Lembrando aqui, né, esse termo, cunhado por Paul Zumthor, no sentido de designar o poder fisiológico da palavra, sua capacidade de produzir forma, fonia e de organizar a substância. Quer dizer, há nos textos de Lúcia Castelo Branco, né, esse deslizamento da letra vocalizada, tornando um texto um lugar de percepção sensorial no qual se ouve o granular da voz pela qual ecoa a língua em estado de literatura. Em A Falta, por exemplo, seu livro mais recente, seu livro literário mais recente, de fato, né, observamos que há um longo diálogo entre uma narradora e várias interlocutoras. Mas o que talvez seja uma das coisas mais interessantes, um dos traços mais interessantes desse livro, é que enquanto as interlocutoras se transvestem em várias máscaras, né, imantadas por vários nomes, a narradora, Teresa, nos é oferecida como, singularmente, e isso é muito interessante, como apenas uma voz. Ela não tem nenhuma figuração, nenhum talhe, nenhum traço que a figure como corpo, né, como corpo de carne, ossos, mas apenas como uma figura de palavras, como uma palavra em si, como voz, uma voz granulada, sorvida, inquietada, que às vezes nos aparece como um sussurro, como uma lágrima, como uma cachoeira, mas essencialmente voz. Né? E talvez por isso a gente possa dizer, lembrando aí alguns versos da Hilda Hilst, que a Lúcia muito gosta, a Hilda Hilst diz em uma da sua poesia o seguinte: como a distância habita em certos pássaros, o poeta habita nas ardências. Nós poderíamos dizer, no caso da Lúcia Castelo Branco, né, que a sua literatura habita na letra da voz, ou na voz da letra, e é disso que ela faz, né, todo o alimento da sua escritura, da sua textualidade, né, da sua singular maneira de perceber, auscultar o real, e através da letra e da palavra, criar as suas próprias franjas de realidade. Pois bem, Lúcia, você gostaria de comentar o depoimento? Olha, eu acho, bom, em primeiro lugar, porque é um prazer, né, ouvir um texto desse, como da Leda, que além de minha amiga querida de muitos anos, é uma profissional que eu respeito muito, uma escritora também, que eu acho que se aproxima do meu texto, até por afinidades, assim, dessa vibração, digamos, dessa ardência da letra no texto dela, e eu conheço um pouco essas ideias da Leda sobre o meu texto, porque ela já conversou isso comigo, elas são surpreendentes para mim também, porque há muita coisa inconsciente que eu mesma não havia percebido até ela assinalar, mas eu posso dizer que eu estava lembrando, enquanto ela falava, de um texto do Borges, não sei se você conhece, que está nesse último tomo aí que saiu, dos textos do Borges, que chama O Livro, em que o Borges fala que quando ele dava aula, ele falava para os alunos assim, não leiam ensaio, não leiam teoria, não, vocês têm que ler os escritores. E tem que ler os escritores porque não tem nada de mais importante na literatura que a capacidade que ela tem de fazer você ouvir a voz de um sujeito que já não está lá, né? O texto, a letra, é isso que a letra está falando, né? A letra da voz ou a voz da letra, né? Uhum. E eu lembro que eu sempre tive um pouco essa fantasia, assim, nas minhas leituras. Eu sempre quase como visualizava, é muito estranha essa sensação, mas eu visualizava uma voz daquele narrador ali que estava, não sei se você tem essa experiência, né? Machado, eu visualizo uma voz para Machado, né? Eu visualizo uma voz para Clarice. Não sei se é exatamente uma voz, talvez uma respiração, um ritmo. Talvez seja isso o que na literatura mais me fascina, mais me atrai, uma espécie de um atrator, sabe? Essa voz. E aí fico muito feliz de saber que, de alguma maneira, na hora que eu escrevo, isso aí também entra em sintonia, né, com o meu texto. Quer dizer, se é isso que me atrai nos escritores, e se é isso que eu consigo fazer quando eu escrevo, eu fico muito feliz de ouvir um depoimento desse. Né? Muito bem. Lúcia, o que é erotismo? Um ensaio seu, já bastante popular. Na apresentação, num trecho da obra, você escreve o seguinte: conta a mitologia grega que Eros, o deus do amor, partilhava todas as noites do leito de Psique, mas sempre no escuro.
A mulher era proibida de olhar a face de Eros. Mas uma noite ela acendeu uma lâmpada para ver o amante e ele, ao ter sua identidade revelada, voou para longe. A partir de então, ela saiu pelo mundo numa busca que não é só dela, mas de toda a humanidade, a busca do desejo. Para os antigos gregos, o desejo que tinha o poder de transformar o imóvel em movimento, o silêncio em vida e tinha o nome Eros. Fale para nós desse trabalho, o que é o erotismo? Olha, esse é um livro até curiosíssimo, né? Porque muita gente vai atrás dele, assim, é um livro antiquíssimo, até um pouco difícil falar sobre ele, mas muita gente vai atrás desse significante aqui, né? Erotismo. Ah, vou encontrar aqui algo erótico, né? E no meu outro livro, Eros Travestido, também vai atrás disso. Mas é um trabalho, mais uma vez, guiado também pelo viés literário, né? Quer dizer, o que é o erotismo, digamos, na literatura, né? Ele não tem a pretensão de responder essa questão, o que é o erotismo, assim, na vida, etc. O que me interessou muito nessa época, isso foi minha tese, esse livro foi extraído de um outro livro, que é o Eros Travestido, que é a minha dissertação de mestrado. O que me interessava muito na época eram alguns textos, sobretudo aí do final do século XIX, né, princípio da virada do século, que eram absolutamente pudicos, digamos, eles não tinham nada assim de sexual, evidentemente sexual, mas no seu detalhismo, nas suas dobras de linguagem, nas suas reentrâncias, né, de linguagem, vamos dizer assim, ele produzia, pelo menos na minha leitura, um efeito erótico. Né? Eu comecei a observar isso muito a partir do texto do Machado de Assis e fui observando de outros escritores contemporâneos ou não do Machado, como é que isso aparecia, né? Sem ter em cena alguma coisa de mais evidentemente sexual. Então, na verdade, quando eu fiz esse texto, esse trabalho, eu já estava interessada em uma coisa que foi se desdobrar depois para o feminino e depois para a literatura, o poético e o psicótico, que era de uma certa relação do sujeito com o simbólico, que, digamos assim, de alguma coisa da ordem do inexprimível que a gente insiste em exprimir. E, portanto, daí essa metáfora aqui, né? Dizer o indizível, ver o que não pode ser visto, né? E que tipo de literatura, que tipo de texto que se produz aí, nesse lugar de não se conformar com a incapacidade de dizer alguma coisa, digamos assim. Né? Então, o erotismo entra por esse viés, assim como a questão da literatura, da escrita feminina também vai entrar por esse viés aí. Pois é, então vamos retomar agora nessa questão da escrita feminina. Na apresentação de o que é escrita feminina, pergunta-se o seguinte: se existe uma maneira feminina de ser, pensar e retratar o mundo, é possível também falar de uma modalidade feminina de escrita? O que é escrita feminina? Bom, eu acreditei que sim, né? E acho que acredito que sim até hoje, né? Ainda estou batalhando um pouco nessa tecla. Mas esse livro me deu muito problema, né? Ele, na verdade, é um livro parecido com o erotismo no seguinte sentido: ele é retirado da minha tese, agora minha tese de doutorado, que foi A Traição de Penélope, né? Então eu extraí esse livro para essa coleção. E eu lembro que na época que eu estava escrevendo esse livro, o Caio Graco, que ainda era o editor, né, da Brasiliense, e a gente vai mandando alguns capítulos até chegar ao final do livro. Quando eu cheguei ao final do livro, ele falou: tá ótimo, só que eu gostaria de te sugerir que trocasse o título. Não fosse o que é escrita, porque não existe isso, escrita feminina. Então, eu falei: bom, não convenci ainda, né? Eu queria que você pusesse assim: o que é feminino na escrita. E me deu isso junto com o contrato. Eu falei: não, eu só aceito se for o que é escrita. Porque eu queria um pouco cunhar esse termo. E hoje eu fico até feliz de ver, por exemplo, há 2 semanas o jornal O Tempo publicou um suplemento, até tinha um texto meu, da Solange lá, do Vilauta, né, de Ouro Preto, professor de História de Ouro Preto, e era um suplemento sobre escrita feminina. Eu falei: então virou um termo. Bom, o que eu queria pensar também, de novo, não é na escrita da mulher. Ele engana também como o erotismo engana. Você acha que vai achar ali muito certo, você acha pouco, né? Você acha que vai achar alguma coisa da mulher especificamente, não é. Eu queria pensar num certo tipo de escrita que tem essa relação meio enviesada com o simbólico. Ou seja, que não se submete exatamente ao simbólico, que está buscando alguma coisa que é da ordem do indizível, que é da ordem da experiência, que é da ordem do real e que não cabe em palavras. Então, agora, por que eu chamei de feminino, né? Você podia ter... então, por que você não chamou de escrita do real, de escrita do indizível? Porque eu encontro mais esse texto, e até hoje isso acontece, no texto das mulheres, e aí não é a escrita da mulher, mas ele está mais presente no texto das mulheres do que no texto dos homens. Então, eu quis marcar um parentesco disso aí que eu estou chamando, né? De escrita feminina com a escrita da mulher. Lúcia, vamos falar agora sobre o seu trabalho literário, começando pela literatura infantil, o trabalho Júlia Toda Azul. Bom, esse livro, ele nasceu, assim, acompanhando, né? Tem um elemento aqui biográfico forte, né? Que o gestou, digamos assim, acompanhando o nascimento da minha filha, né? Que
minha primeira filha. E eu fui movida muito pelo desejo de escrever um livro. Era para as crianças, mas era um desejo que falasse para as crianças do desejo da mãe. Eu falei, existem muitos livros já infantis falando do desejo das filhas. Eu queria falar de uma mãe que deseja a sua filha, né? E desse desencontro um pouco também, né? Dos desejos, porque tem uma historinha aqui que conta que a mãe imaginava essa menina toda azul, porque Júlia, para mim, é uma palavra que tem uma sonoridade azul. E essa menina só gostava de cor-de-rosa e tal. Então, ele nasceu disso e eu tive surpresa de ver que é um livro que encanta também as mães, né? Aos pais, e não só as crianças, né? Na verdade, ele, como meus outros livros, não é considerado assim, muito estritamente infantil. Embora ele tenha uma saída até bastante boa para esse público infantil, né? E quanto ao Fazedor de Palavras? O Fazedor tem uma história curiosa, que é o seguinte, ele faz parte de uma coleção, que é uma coleção dirigida pela Maria José Boaventura, que, aliás, é a pessoa que ilustrou belíssimamente esse livro e esse aqui também, junto com a Liliane Dardot, que é uma coleção que vai falar dos ofícios de arte, né? Ela começou falando do pintor, é um livro que ela escreve. Depois ela fala, né? Ela me pediu para escrever então o texto do Fazedor, que era para falar do escritor. Então tem também o dançarino, o músico, etc. E esse livro, então eu fiz uma espécie assim de uma homenagem, ele é dedicado inclusive ao Manuel de Barros, né? E eu fiz uma homenagem a vários escritores. Ele é originalmente construído de textos, literalmente, de vários escritores. Cecília Meirelles, Dom Diniz, lá das cantigas medievais, né? Camões, Fernando Pessoa, Manuel de Barros, Londino Vieira, vários escritores aqui dentro. E segundo eu estou sabendo, isso te deu algum problema com relação à autoria? Isso me deu alguns problemas que quando eu submeti esses livros a editoras, as editoras me diziam que isso ia dar problema de direitos autorais, porque eu não podia sair, por que eu não escolhia só os que tinham 50 anos de mortos e tal? Eu falei, não. Então, quando a Dimensão topou editar, até a Dimensão não me pediu para fazer isso não, mas me sugeriu que desse uma trabalhada no texto, no sentido de torná-lo mais simples, que ele estava muito sofisticado e tal. Já que eu ia ter que ter esse trabalho, eu falei, olha, eu vou também, então, cuidar do resto. Então, eu fiz uma outra versão em que eu só faço referência, um eco. Se você ler com atenção, você percebe que tem ecos aqui dos escritores, mas não é literalmente citado, não, tá? Mas eu fiquei um pouco assim na nostalgia do primeiro texto, que é uma colagem de citações e que eu particularmente acho mais bonito. Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, Fazedor de Palavras é um verso do Manuel de Barros. E há outros versos aqui dentro citados. Então, essa seria assim a minha leitura, né, digamos assim, a minha posição como leitor ou como legenda. Você quer apresentar um fragmento dele para a gente, Lúcia? Bom, tem um fragmento aqui do final, né, depois do Fazedor já na sua luta incansável, a luta mais vã, né, com a luta com palavras, ele termina assim: e quanto mais destecia sua imensa teia de palavras, mais passarinhas elas vinham e pousavam em seus lábios de Fazedor. Bem-vindas, dizia ele, ave palavras, ave Marias, ave poesias. Que é uma espécie assim, de uma celebração, né? Seu mais recente trabalho infantil é Desiderário. Esse aqui então me dizem que não é infantil coisíssima nenhuma. Vamos ver agora, né, se é. De qualquer maneira tem sido vendido, né, para crianças também. Esse é um trabalho que recebeu também uma edição muito bonita, é um trabalho visual, né, uma programação visual muito bonita da Glória Campos, né? E é uma historinha de uma estrela que desejava, até que um dia ela caiu das nuvens. E ela para de desejar, digamos, né, abruptamente, assim. E depois eu fui saber que desiderário, isso é uma coisa do inconsciente, tá vendo? Desiderário, eu sabia conscientemente que tinha a ver com desejo, mas não sabia que quer dizer também a queda de uma estrela, né, aí, na linguagem astronômica, talvez. E depois disso ela começa a desejar, então começa a ter um desejo só de palavras. Então é esse trecho que a Leda leu aí, né? Ela resolve, então, escrever uma história que seja dela, né? Que seja essa história das palavras que ela vai nomear, né? Ok, Lúcia, você trabalha também o romance A Falta. Gostaria que você falasse dele para nós. É um romance também meio híbrido, porque eu já vi a Record lança ele como romance, ele aparece na ficha catalográfica como livro de contos, e algumas pessoas me dizem até que ele tem alguma coisa aqui na segunda parte de ensaio, embora eu discorde um pouco. Mas, enfim, esse é mais um texto, digamos, em cima dessa questão da linguagem, do indizível e do feminino, porque é uma história que pode ser resumida assim como a história de uma mãe e de uma filha que pede para essa mãe dizer alguma coisa e essa mãe não diz, né? O primeiro fragmento se chama Cuja Mãe Não Diz, e ele tem duas partes. Uma parte que é a falta, a segunda parte que é as assinaladas,
que são as 7... Tem um fragmento na primeira parte que se chama As Assinaladas, que são as 7 filhas da mãe, digamos. E na segunda parte, essas 7 filhas são 7 escritoras. Clarice, Hilda Hilst, Maria Gabriela Lençol, Hélia Correia e outras, que eu reescrevo, mas reescrevo assim, como se a narradora se encontrasse com elas, não é exatamente... Se encontrar essa voz que eu vou encontrar através do texto delas. Né? Há pessoas que acham assim que eu encontrei Clarice, por exemplo, nunca conheci, né? A Clarice Lispector, mas acho que conheci muito através desse texto. Então é isso, é um romance que trabalha isso. Eu queria também dar um destaque para o trabalho. Eu achei muito interessante que a Record tenha aceitado, né, que eu indicasse uma pessoa para fazer a capa, a programação visual dele e a capa, e a gravura, né, de capa, que é da Daisy Turrer, minha grande amiga, que faz capa de um outro livro meu também, que é A Traição de Penélope. Mas nesse aqui eu acho que a coisa ficou muito bem engendrada, assim, parece que a gente trabalhou junto. E trabalhou, né? O texto veio antes, mas ela trabalhou toda essa configuração do texto através dessa capa, que eu achei que ficou muito bonita. Tem muito a ver com o que o livro pretende. Ok, fica aí um convite à leitura. Isso. Lúcia, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a escritora Leda Martins. Bom, Lucinha, eu gostaria não de te fazer uma pergunta, mas que você comentasse esse traço, que eu acho que é um dos traços mais marcantes da sua obra, que é essa palavra imantada por essa vocalidade. Que você comentasse um pouco isso. Um abraço. Bom, Lida, eu acho que de alguma maneira eu já te respondi, né, falando desse meu fascínio pela voz dos escritores. E eu acho que, na verdade, esse livro, você captou muito bem, diz isso, né? No princípio era o verbo, dizem eles, e eu penso que no princípio o verbo era a voz. Mesmo que às vezes a voz me cale e as palavras morram na minha boca. Ok. Lúcia Castelo Branco, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja Obrigada mais sucesso no você. seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Para encerrar, um pequeno convite à obra de Lúcia Castelo Branco. Pois o sopro da vida é antes o que não começa pelo princípio, mas pelo meio. O que faz do texto uma escrita em constante processo, com incessante movimento. O que não para de soprar e de sussurrar estranhos sentidos, inesperados nadas na orelha do leitor. Talvez o único caminho para se ouvir esse sopro, esse grão de voz, seja, portanto, o caminho da escuta. Ouvir com orelhas sensíveis esse canto outro de um discurso que nada diz e, no entanto, não para de nada dizer. Assim, talvez assim, essa erótica das margens possa ter lugar no ato amoroso da leitura. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.